E se eu te provar que a tua dificuldade para encontrar o amor tem muito mais a ver com o que você tem feito do que pura e simplesmente seja uma questão de sorte? É muito comum que muitas mulheres simplesmente cheguem à conclusão de que as coisas não funcionam para elas porque a sorte não está ao seu favor. Que por isso elas só conhecem homens que realmente não são bons. Mas será mesmo que isso é verdade? Será que isso é real? Será que é um problema de dedo podre? Fica comigo nesse vídeo porque eu quero falar um pouco a respeito sobre esse assunto com você. Meu nome é Leonardo, eu sou professor e terapeuta e aqui eu falo para mulheres cristãs que querem amadurecer, se curar para finalmente viverem bem o amor. Bom, é importante vocês compreenderem que o amor, ele também tem a sua maneira própria de funcionar. Não se trata apenas de querer amar alguém, é preciso que você esteja saudável para poder amar alguém. Um erro muito comum que eu vejo que muitas mulheres cometem é aquela ideia de que vão encontrar alguém que seja capaz de responder a todos os seus desejos. Aquela pessoa que será o remédio para as suas dores, para os seus traumas. Aquela pessoa que vai responder a tudo aquilo que não funcionou. Só que a realidade não é essa. Na verdade, nenhuma pessoa que chegue à sua vida será realmente capaz de colocar o teu caminho nos eixos. É sua responsabilidade se ajustar para poder viver bem o amor. Ocorre que muitas moças, nessa pressa de terem um relacionamento, seja por comparação, seja por carência, seja até mesmo por desespero, não analisam bem o estado em que elas mesmas estão. E aqui nós temos um primeiro problema, porque não se trata do outro antes de passar por nós mesmos. Se você não se estabiliza, se você não se cura, se você não amadurece, você não vai conseguir viver bem um relacionamento, exatamente porque você não terá condições de lidar com isso. Quando a nossa alma está ferida, o nosso coração não escolhe bem. Por isso, uma mulher cristã, ela precisa ter uma consciência bem formada sobre qual caminho ela quer seguir consigo mesma, antes mesmo de direcionar essa intenção para um relacionamento. Afinal de contas, um relacionamento amoroso não pode ser anestesia para uma vida bagunçada, não é verdade? E a gente vai percebendo que as pessoas estão nessa busca por amor exatamente para anestesiar aquilo que está se passando dentro delas. Não porque querem construir algo sólido, mas porque simplesmente não querem ficar sozinhas. A solidão tem assustado muita gente, quando na verdade a solidão é uma grande amiga de uma pessoa que queira amadurecer. Pense comigo, uma mulher que sabe quais são os seus projetos de vida, aonde quer chegar, como quer viver, os valores que possui, ela não se sente assustada com a solidão porque ela sabe que está trabalhando naquilo que é importante para que depois um relacionamento aconteça para somar a essa vida que já está organizada. Ela não inverte os papéis, ela não se sente ameaçada porque está passando algum tempo sem alguém, porque ela está investindo tempo nela mesma. E talvez esse seja o seu grande erro, dedicar pouca atenção ao que está acontecendo dentro de você. Talvez você esteja escolhendo alguém exatamente para poder fugir de si mesmo. Você quer ter uma companhia, você quer ter segurança. Talvez a sua vida não esteja boa, o seu trabalho, os seus estudos, talvez algumas questões familiares estejam aí totalmente roubando a tua paz. E aí você quer ter alguém não para construir algo, mas para fugir da situação de dor que você se encontra. E não vai funcionar, porque amor nenhum tem essa força de suportar situações que não competem a eles. Então o amor ele não tem essa força transformadora do nosso meio. Ele pode nos transformar para que nós transformemos o nosso meio, mas o caminho ideal é que nós nos curemos antes de nos propormos a nos relacionar com uma pessoa, exatamente para que você não acabe se relacionando de maneira errada e com prioridades inadequadas, como por exemplo, aceitar menos do que você merece simplesmente para não ficar sozinho. Quantas de vocês não fazem coisas assim, não é mesmo? Se relacionam mesmo sabendo que aquele cara não é bom. Vocês estão conscientes de que aquela pessoa não é a mais indicada, os sinais estão evidentes, mas você tem tanto medo de ficar sozinha, você sofre com essa ansiedade de ver o tempo passar, que você simplesmente ignora aquilo que você não deveria, em hipótese alguma, deixar passar. Por quê? Porque vai te cobrar lá na frente. E aí você cria um personagem, uma pessoa que você está idealizando como pronta para ser o amor da sua vida, quando na verdade dentro de você, você sabe que essa não é a verdade, que dentro de algum tempo, essa sua escolha vai te cobrar muito caro. Você passa então a priorizar muito do relacionamento e passa a se esquecer do que você deveria estar fazendo
para manter a sua vida mais saudável e cheia de sentidos. Porque, preste atenção em algo, quando você não cura o que se passa dentro de você, você transfere isso para a relação. Às vezes você até pode conseguir uma pessoa legal, um homem bacana, que esteja de acordo com aquilo que você deseja, mas você está tão machucada que você pega essa dor e transfere para a relação. Quantas moças têm traumas e questões não resolvidas que começam a dividir isso dentro do relacionamento? E aí surgem brigas, surgem problemas, surgem situações que seriam completamente evitáveis se você prestasse atenção no que se passa dentro de você. Por isso, ignorar o que está dentro de nós faz com que nós repitamos o quê? Ciclos, frustrações maiores e uma total descrença no amor. Porque ao repetir muitas das vezes novos relacionamentos, você se mantém em ciclos que deveriam ser superados. E a cada relacionamento que não funciona, você experimenta uma frustração ainda maior. Não é verdade? Você teve um namorado, as coisas não foram boas, você não se cura e você vai para um outro relacionamento. Você erra para lá, você leva para lá, na verdade, tudo que você não resolveu no último relacionamento e torna ainda mais pesado esse seu segundo relacionamento. Quando ele não funciona, você adquire um novo medo e você repete o ciclo e leva aquela dor para um terceiro relacionamento. E a cada novo relacionamento, as coisas simplesmente não somente se repetem, como se agravam. E aí você chega à total descrença no amor. Você passa a acreditar que as coisas não funcionam exatamente porque há algo conspirando contra você. Quando na verdade quem está conspirando contra você é você mesmo. Por isso o primeiro passo é que você compreenda que você precisa se curar. Fazer um exame de consciência e olhar para a sua vida e falar: nossa, as coisas não estão boas. Eu não tenho feito as melhores escolhas, os meus planos não estão sendo de acordo com o que, na verdade, eu sempre desejei, muito embora não esteja fazendo realmente algo relevante para que isso aconteça. Você, então, se perde naquilo que você está vivendo e você não se reconcilia com a sua história. Uma mulher cristã, ela precisa reaprender a ter paz consigo mesma, mas isso só parte por um processo de autorreconciliação, ou seja, de cura interior, de trazer para fora todos os medos e anseios que você precisa tratar antes de se inserir num namoro. A sua vida, ela não se resume a ter sentido somente porque você tem um relacionamento. A sua vida é muito maior do que um relacionamento. E quando você compreende isso, é nesse momento que você realmente está pronta para amar. Porque você não permite mais que uma pessoa chegue para roubar a sua paz. Você não negocia mais os seus valores que vão te cobrar um longo preço ao longo do processo. Você não muda a sua rota para seguir um caminho mau, abandonando um caminho bom. Porque você passa a compreender que um relacionamento saudável ele não é um remédio para as suas dores. Ele soma a uma vida que já foi curada. A questão é, até quando você vai negligenciar a bagunça que está dentro de você, tentando obter à força um relacionamento que você não está pronta para administrar? Muitas de vocês, infelizmente, cometem esse erro e esse erro ele custa muito caro. E talvez não abale somente esse momento da sua vida, mas todo um projeto de vida que poderia ser muito mais saudável e feliz do que esse que você está insistindo em trilhar até agora. Então busque ajuda, busque terapia, busque formações, busque alimentar a sua espiritualidade, porque como mulher cristã, será mesmo que você tem vivido conforme os desígnios da sua fé? Ou você tem também se vestido enquanto personagem para tentar barganhar com Deus e conseguir aquilo que você quer? Você só está se enganando. E a culpa não é das coisas ao seu redor. É sobre a sua falta de responsabilidade com o próprio processo da sua vida que te levaria à felicidade. Não transforme mais a sua prioridade de vida em conseguir um relacionamento. Consiga um relacionamento consigo mesma. Olhe para dentro, tenha a coragem de se encarar e admitir: nossa, a minha vida está longe de estar adequada para receber uma nova pessoa. Receber alguém é permitir com que uma pessoa entre na sua intimidade, no sagrado do seu coração, conhecendo todos os seus planos, e para que você possa ter a capacidade de definir se essa pessoa merece ou não confiança, você precisa estar segura de si mesma. Se você não estiver, naturalmente você vai permitir que pessoas que não merecem essa liberdade adentrem a sua vida e tornem-na pior do que ela já está sendo. Agora me conta aqui nos comentários, você já passou por situações assim? Você já se envolveu em relacionamentos que você poderia ter evitado e que você acabou pagando um alto preço por causa disso? A tua experiência certamente vai fazer toda a diferença para que uma ou outra mulher que esteja aqui em nossa comunidade assistindo esse vídeo
possa saber quais são os caminhos que não deve cometer e até mesmo compartilhar a própria história para poder te ajudar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Por aqui sempre novos vídeos para ajudar você, mulher cristã, a amadurecer e conseguir conquistar uma vida realmente feliz.